E hoje a gente traz um convidado especial que já é conhecido. Há 15 dias atrás ele estava aqui com a gente, contando um pouco sobre a trajetória de vida dele aqui, o Fábio Spiandorello. E hoje a gente vai trazer a parte 2 desse nosso papo para conversar especificamente sobre marketing. Fábio, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os ouvintes aí. Muito prazer estar aqui de novo, né? E vamos lá, vamos falar de marketing, né? Da outra vez a gente deixou a desejar um pouquinho falando sobre marketing. Então, Ficou o gostinho de quero mais. Específico sobre marketing para quem tem dúvida aí. É isso, então vamos falar sobre o trabalho de marketing aqui na Nova Zelândia, o mercado, como é que funciona. O Fábio, ele tem 12 anos aí de carreira, de profissão. Chegou aqui na Nova Zelândia para estudar. O primeiro emprego dele já foi como coordenador de marketing aqui e hoje ele tem a própria empresa, mas assim, a gente conta esse resumo, parece que foi fácil, mas a trajetória teve bastante coisa aí para contar, né? Não foi tão simples quanto parece, mas foi ok, assim, não foi das mais difíceis também, né? Vamos começar então falando sobre sua trajetória de marketing do início. Você trabalhava já com isso no Brasil? Você formou? Como é que foi? Eu sempre trabalhei com marketing, né, desde sempre. Eu sou formado em relações públicas, na verdade. Mas desde cedo, desde o início assim, da faculdade, eu já fui migrando para a área de marketing, que é uma área que eu me identificava mais, né? E é uma área adjacente. Então, a gente, né, tinha todo o conhecimento ali de marketing junto. E a partir dali eu comecei sempre em trabalhos de marketing, né? Então eu trabalhei em algumas grandes empresas, eu trabalhei, na verdade, em pequenas, médias e grandes, né? Tanto no Brasil quanto aqui. Aqui eu trabalhei mais em pequena e média. Mas no Brasil eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia, eu trabalhei um tempinho na GE também, eu trabalhei um pouquinho em algumas editoras, né? Trabalhei alguns anos em algumas editoras de livros. Então foi isso mais ou menos assim o começo de tudo, né? Onde aprendi bastante. Então, teve meus primeiros empregos, assim, depois que eu saí da faculdade. Eu fui para uma editora, né, no Brasil e depois de uns 2 meses, eu fui como analista, né? Assim, acabou a faculdade, eu fui como analista. Depois de uns 2 meses, se não me engano, 2 ou 3 meses, a minha superiora foi mandada embora. Ou seja, eu não tinha chefe, né? E aí o diretor, na verdade, o dono da empresa, ele falou, Fábio, toca aí. Então eu aprendi bastante. Então não posso falar que eu não aprendi. Você aprendeu ali na prática, eu tive que nas coxas, como a gente chama. Eu tive que ser gerente, coordenador, analista, estagiário, tudo ao mesmo tempo ali. Então foi legal que eu aprendi bastante. É sempre assim que a gente aprende mais, na verdade, né? Tem que empurrar, né? Tem que empurrar e falar, vai lá, né? Vai lá e não faz, sabe nadar? Vai aí. É isso mesmo, isso mesmo. Mas e aí, como foi a decisão de vir pra cá? E quando você veio pra cá, por exemplo, pra Nova Zelândia também, você já tinha essa ideia de trabalhar especificamente com marketing aqui também? Eu vim já com o plano, né, que eu falei da outra vez, eu vim com um planinho já certo para isso. Eu queria trabalhar com marketing, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me identifico. E aí eu comecei a procurar vagas, né, que nem eu falei da outra vez, comecei a procurar algumas vagas e surgiu essa vaga lá em Tauranga de coordenador. Eu falei, bom, vou aplicar. Na verdade, ela nem era de coordenador, ela era de executivo de marketing. Então eu falei, bom, eu vou aplicar porque, assim, o que eles estão pedindo aqui eu sei. Então, não era ainda o cargo, né? Eu acho, porque na minha cabeça o executivo ele seria alguém muito superior, né? Com uma bagagem bem maior. Na época eu tinha, o quê? 5 anos de experiência. É o suficiente para ser um coordenador, mas talvez não seja para ser um executivo, assim, né? Mas, enfim. E aí eu entrei lá e foi mais ou menos isso, né? Porque mesmo quando eu entrei para a vaga, eles falaram, ó, essa vaga é de executivo, mas você vai entrar como coordenador, tá? Porque, né? Você não tem anos de experiência para ser um executivo. Né? Eu falei, tá bom, não tem problema não. Tá, explica então essa parte para quem tá assistindo, ouvindo agora, que a gente tá pela rádio e também estamos no YouTube, né? Ao mesmo tempo, estamos chique aqui. Então explica essa diferença entre o executivo e o coordenador. Qual é a diferença entre essas duas positions? Depende muito da empresa, na verdade, do tamanho da empresa, né? Se a empresa tem uma estrutura hierárquica maior, você acaba tendo uma diferença ali do executivo, ele provavelmente vai estar mais ligado com a diretoria, ele vai ter que tomar decisões um pouco mais estratégicas e menos técnicas, né? O coordenador, ele vai ser o cara que vai fazer o alinhamento entre o que foi decidido com a diretoria e o executivo e passar para a equipe. Então, ele vai ser obrigado a cascatear. Então, o coordenador, ele geralmente tem um conhecimento técnico ou um pouco maior, ou ele está mais acostumado com isso no dia a dia, de conhecimento técnico, então ele sabe exatamente o que ele passa para qual pessoa, com qual pessoa ele pode
contar para fazer determinado trabalho para atingir aquele objetivo. Então, é mais ou menos essa a diferença, assim. Então, o executivo ele vai estar ali um pouco mais ligado com a empresa, o que a empresa quer, os objetivos finais, assim, da empresa no longo prazo, né? Entendi. O coordenador, ele vai estar ali responsável pela parte do dia a dia de fazer acontecer. Seria o executivo talvez um pouco mais pensante, o cabeça da coisa, e o coordenador mais executivo no sentido de executar. Isso, exatamente. Entendi, tá. Tá, segue. Aí eles falaram, você vai exercer mais como coordenadoria aqui e tal. Exato, porque eles tinham até a empresa não era muito grande, a gente tinha uma equipe de marketing de 4 pessoas, se não me engano, mais o chefe que era o dono da empresa, né? Então ali era um departamento de marketing inteiro, mas basicamente, o que eu falei da outra vez, né? O único que tinha experiência com marketing ali era eu. O dono da empresa, ele tinha estudado marketing há não sei, 20 anos atrás, 15 anos atrás, mas ele não era um cara que ia pôr a mão ali para fazer nada. Né? Então o meu trabalho acabou sendo bem estratégico também, porque além de eu ser o cara que ia colocar a mão na massa para fazer algumas coisas de marketing, eu tinha que saber lidar com as pessoas que estavam ali para pedir determinadas coisas, né, coisas de suporte, né? Então a gente tinha um jornalista que escrevia coisas sobre sobre a minha orientação, não precisa disso, precisa daquilo. A gente tinha um cara especializado ali em site que fazia também o que eu precisava, o designer, também tinha um designer, né? Era uma equipe razoável assim, de tamanho? Tinha aí umas 4 pessoas, né? Não tinha muita gente, não. Porque aqui na Nova Zelândia é um pouco mais enxuto, né? Sim. A gente tem... É diferente. No Brasil, a gente geralmente tem bastante gente. A gente vai ter vários designers, né? A gente vai ter vários analistas ali cada um fazendo uma coisa e tal. Então, por ser uma dimensão menor, então a equipe também era mais enxuta, né? Não tinha por que ter uma equipe muito grande, né? E você falou, assim, as pessoas ali não entendiam muito de marketing, não tinha ninguém especialista. Você foi o único que chegou ali realmente especialista no assunto, né? Isso é uma coisa muito comum, você acha, aqui na Nova Zelândia? Assim, as pessoas trabalham com marketing sem ter conhecimento nenhum. Muito mais comum, porque o marketing... É complicado falar, né? Mas assim, o marketing é uma área onde muita gente se identifica, muita gente acha que tem aptidão para o marketing e se acha apto para trabalhar no marketing, né? O que não é de tudo errado em certos pontos, né? Então, assim, você pode ser uma pessoa que você é muito boa com evento, com pessoas, né? De repente, você é uma boa designer, você quer trabalhar no marketing, excelente. Mas o marketing, em geral, se você falar para uma pessoa assumir um departamento de marketing, ele envolve outras coisas, né? Ele envolve certos skills, assim, habilidades que você tem que ter certo conhecimento, né? Então, por exemplo, né, fazer definição de budget, sabe? É uma coisa que pessoas que não são da área, elas vão ter certa dificuldade para fazer, porque elas não entendem exatamente o que elas estão fazendo. Ou definir estratégias macro, assim, estratégias de longo termo, né? De longo prazo, médio prazo, coisa assim, elas vão ter um pouco de dificuldade, né? O que não diz que ela não vai ser uma boa... O que não quer dizer que ela não vai ser uma boa pessoa no marketing. Mas é isso que eu quero dizer. Então, a pessoa, quando abre uma vaga de marketing, geralmente, numa empresa pequena, assim, o dono, ele vira e fala, eu preciso de alguém para fazer... Ele vai ter a necessidade dele, eu preciso de alguém que faça um site. Aí ele fala, fulano, você sabe fazer site? Acho que eu sei. Não vem. Sabe? Porque é o que a gente falou da outra vez. Aqui na Nova Zelândia o mercado de trabalho é muito pequeno. Então é difícil você achar pessoas especializadas em fazer certas coisas. Não em site especificamente, né? Porque é um pouco mais comum. Mas em marketing, né? Ou alguma coisa assim, é um pouco mais complicado achar, né? Então ele fala, bom, eu já confio em você, então vem aqui, vamos lá, a gente faz junto, né? O que pode ser bom e pode ser ruim. Geralmente é ruim se o dono da empresa, ou o gerente, ou a pessoa que está te contratando, não tiver experiência em marketing. Porque ele não vai saber dar as instruções do que ele precisa, e você vai ser uma pessoa que não vai entender exatamente, né, o contexto completo de tudo que você está fazendo. Então acaba ficando uma coisa assim, e é isso que vê o cenário daqui, sabe? Você vê uma pessoa um dono de empresa que ele não tem muita experiência com marketing, ele acaba tendo essa necessidade do marketing, e acaba promovendo uma pessoa que também não tem muito conhecimento do marketing, mas ela sabe fazer a arte, ou sabe fazer alguma coisa assim. Então, eles acabam errando em algumas decisões ali, sabe? Fundamentais, assim, principalmente de budget.
E como a empresa é pequena, o que acontece? Eles acabam gastando dinheiro em lugares indevidos, né? Em ações indevidas, em ações que não trazem ali nenhum benefício, né? E foi uma coisa que você, por exemplo, fez a diferença quando chegou lá, nesse sentido, né? Você conseguiu cortar certos investimentos desnecessários e na verdade, duplicar, triplicar faturamento? Como é que foi isso? Eu dupliquei faturamento em um ano. E no primeiro ano, então, basicamente o movimento que eu fiz foi, né, uma coisa... Aí, esse entra uma questão, né, de ter conhecimento do marketing, né? Então, se você tem o conhecimento do marketing, você vai chegar lá, você vai saber um pouco que fazer, os primeiros passos, né? Então, quando eu cheguei, o primeiro passo foi, tá bom, eu quero saber onde a gente está gastando nosso dinheiro, porque isso é o mais importante para o marketing, né? Ter esse retorno do investimento, né? O ROI, né? Então, eu cheguei lá, peguei tudo e falei, nossa, mas vocês estão gastando tudo isso com anúncio em jornal, em revista, sabe? E era assim, 70 mil reais, 70 mil dólares por ano, 70 mil, 80 mil, né? Isso já era mais que o meu salário, porque que é isso? Vocês estão gastando muito dinheiro aqui. E aí eu vi que os anúncios do Google e anúncios de outras mídias digitais também não estavam bons. Eles nem tinham anúncio no Facebook, por exemplo, sabe? Eles nem usavam. E aí eu falei, não, peraí, vamos fazer algumas coisas. Aí eu comecei a mexer, fazer umas movimentações, então comecei a cortar bastante jornal, revista, coisa assim, que é uma coisa natural para o dono da empresa fazer. Então, assim, o dono da empresa vai falar, eu vou fazer um anúncio nesse jornal aqui porque eu leio esse jornal, eu gosto desse jornal, né? E na verdade isso não é o que vai trazer as pessoas, sabe? E aqui tem isso, né, de como um país é pequeno, a gente tem esse conhecimento, é isso que eu quero falar aqui também hoje, esse conhecimento regionalizado da Nova Zelândia, você tem que saber, sabe? Se você quer ser um profissional de marketing de sucesso na Nova Zelândia, você tem que entender a geografia e a demografia daqui, sabe? Porque é um país pequeno, tá? É bem pequeno. Então a gente fala que a Nova Zelândia tem uns 5 milhões de habitantes, né? Sim. Sendo que 1,5 milhão estão em Auckland, né? Tem uns 700, 800 em Wellington, ou mais 1 milhão em Wellington, se não me engano. Mais algumas centenas de milhares ali em Christchurch. E esses são os maiores centros. Isso. E esquece o resto. Só que aí você, como marketing, você não vai estar necessariamente nessas cidades, certo? Então você tem que entender mais ou menos o que cada uma dessas regiões o que você pode ter de opções de marketing em cada uma dessas regiões. Porque a chance é que você vai, como profissional de marketing, você vai trabalhar para uma empresa local, né? Que atua basicamente naquela região. Você, por exemplo, estava em Tauranga. Eu estava em Tauranga. Que é próximo a Auckland ali. Isso, é 2 horas e meia, 3 horas de Auckland. É 2 horas e meia de Auckland. Mas assim, a empresa que eu estava era de âmbito nacional, então a gente cobria o território inteiro, mas como é o que eu falei, eles eram uma franquia, então eles tinham franquias regionais, né, em cada lugar. Então o meu trabalho era bem específico para cada região, porque cada região tinha uma demanda diferente. Então eu fui obrigado a aprender um pouco ali como funciona cada região, quais são as diferenças, etc. E como foi que você fez essa pesquisa, por exemplo? Cara, você como uma pessoa de fora do país para entender o que cada região consome mais, enfim. Como foi que você fez isso? Então, você tem uma coisa muito boa na Nova Zelândia que, diferente do Brasil, no Brasil a gente tem muitas prefeituras, subprefeituras, né? Tem os cartórios, etc. A informação é muito perdida no Brasil, né? Aqui na Nova Zelândia é tudo mais certinho. Então, eles fazem censos, né, a cada 2 ou 3 anos, se não me engano, em todas as regiões. Isso é publicado online. Isso tem várias informações online. Então, é um bom ponto de partida. Você ir para o censo, né, e ver a quantidade de pessoas que moram em cada região, qual o grupo étnico dessas pessoas, porque na Nova Zelândia também tem isso, uma diferença étnica muito grande. Né? Se você for para uma região menor, tipo... Aqui, por exemplo, né, em Invercargill, que tem 70 mil pessoas, mais ou menos, tem uma quantidade demográfica de kiwis muito mais elevada do que em Auckland, por exemplo. Né? Então, Auckland você vai ter muito mais estrangeiro, muito mais chinês, muito mais... Em Queenstown também, por exemplo. Queenstown, com certeza, você vai ter mais também. Então, assim, quanto mais afastado, eu diria, maior quantidade de kiwis você vai ver, ou de nativos, né? Kiwis ou maoris, né? Então, você tem que saber isso. E o censo vai te mostrar. Ele vai te falar, nossa, tem essa quantidade de pessoas que identificam como tal e tal e tal, né? Então, isso é um bom ponto de partida para você
entender um pouco desse público em cada uma das regiões e, mais importante que isso, entender também a quantidade de pessoas em cada região, porque isso é importante. No Brasil, a gente está, pelo menos eu sou de São Paulo, né? A gente está acostumado a pegar o carro e dirigir 2 horas para encontrar um cliente, para encontrar alguma coisa e tal. Na Nova Zelândia, isso não é tão comum, né? Então, assim, se você... Até porque o custo da mão de obra aqui é muito mais caro. Então, por exemplo, se você tem alguém que é, vamos supor, um encanador, que trabalha aqui em Invercargill, dificilmente ele vai para Dunedin fazer um trabalho, porque o custo da hora dele não compensa, né? Seriam daqui para Dunedin, para quem não está ouvindo, é umas 2 horas de carro, 2 horas e pouquinho, né? Então, seriam 4 horas do dia dele que ele ia perder, né? Então, se ele tem um trabalho aqui, dificilmente ele vai fazer esse trajeto, né? Porque não faz sentido para ele, assim, financeiramente, fora o custo, né? De gasolina, carro, etc. Então, isso acontece muito. Então, você acaba não tendo muito essa mobilidade que tem no Brasil, sabe? As pessoas dificilmente elas vão sair de uma cidade para ir para sua cidade comprar o seu produto, né? É raro isso acontecer, tem que ser uma coisa muito boa e única que você tem que vender, né? Então, quando eu falo sobre marketing aqui na Nova Zelândia, eu gosto de pensar bem micro, sabe? Bem ali na região, o que aquela região tem, quem são aquelas pessoas, como a gente faz uso das melhores mídias naquela região, né? Porque a gente pode, de repente, usar jornal, revista, de repente a gente pode usar Google, de repente a gente pode usar Facebook, o que for melhor, né? Então, um caso, né, bem específico, que quando eu fiz essa transição, né, de jornal para mais Google e etc., teve uma região que não estava dando resposta no Google, estava horrível. E eu falei, cara, não é possível. Por que dá certo em todas e não dá aqui, né? E isso foi lá atrás, lá no começo. E aí eu comecei a ver, comecei a fazer teste. E aí eu percebi que, na verdade, o problema não era do Google, é que tinha muito pouca gente naquela região. Então as pessoas simplesmente não procuravam aquele produto, aquele serviço que a gente estava vendendo. Então, consequentemente, eu não tinha resultado, né, no Google. Então, eu acabei mudando, a gente voltou com alguns jornais lá, porque, assim, era a opção de mídia que tinha, então lá a gente consegue fazer jornal, consegue fazer... Valia mais a pena. Consegue fazer rádio, você consegue fazer outras coisas para atingir esse público um pouco menor, um pouco mais localizado. E os anúncios de Google, em vez de continuar como Google Search, né, que a gente fala, que é a pesquisa no Google e tal, eu mudei isso para anúncio em imagem, né, anúncio display, né, que eles falam. Então isso conseguiu aparecer mais para as pessoas a oportunidade da coisa. Em vez dela ter que tomar a iniciativa de procurar, isso começou a ser mais colocado na frente dela, né, para ela tomar essa decisão, e aí a gente conseguiu ter um resultado um pouco melhor. Sim, essas diferenças geográficas e demográficas eu acho que é bem importante, né? Quando eu saí de lá, por exemplo, uma das últimas campanhas que a gente desenhou, que a gente fez e colocou em prática foi uma campanha focada em estrangeiros. Então a gente fez uma série de vídeos, porque era uma franquia, então a gente tinha muito franqueado de outros países, né? A gente tinha pessoal de Fiji, da China, do Brasil não tinha, mas tinha do Uruguai, tinha algumas pessoas ali de outros países, né? Então a gente fez uma série de vídeos com eles falando na língua deles, né? Sobre como é legal estar ali fazendo aquilo, né? Que legal. E essa campanha foi um sucesso, assim, a gente teve muita visualização, sabe? Essa campanha foi para as mídias sociais? Foi para tudo, né? Mídia TV... social, YouTube, TV não. TV não. Porque a TV, assim, a TV é muito cara, né? E eu não acho que seja uma coisa tão efetiva, a menos que você já seja uma marca muito reconhecida, né? Para você conseguir fazer realmente explorar esse branding, explorar a sua marca e tal, e reforçar isso na cabeça das pessoas, né? Você pegar uma empresa pequena que, de repente, conseguiu, por algum motivo, juntar ali o dinheiro para fazer um anúncio de televisão que custa, sei lá, 200, 300 mil, para você colocar ali 30 segundos, sabe? Eu não recomendo, tá? Que a pessoa faça isso, porque ninguém conhece você vai ter um anúncio de 30 segundos. E você pode, com esse mesmo budget, você faz Exato. muito então, mais coisa. Aí entra essas questões, sabe? De budget e conseguir alocar melhor esse budget e trazer esse retorno, né? Então tem muito disso. A gente fez TV lá nessa empresa, a gente já tinha feito antes, a gente fez, enquanto eu estava lá também, um pouquinho de TV, mas assim, o resultado nunca é muito expressivo de televisão. Acho que televisão, assim como tudo no marketing, você tem que ter uma recorrência. Porque marketing é importante que seja recorrente, né? Constante ali e tenha uma qualidade razoável, né?
Então, independente da mídia que você tiver. E vem cá, você falou, por exemplo, dessa campanha. Você falou que tinha uma equipe, mas era uma equipe pequena, né? Como a maioria das empresas de pequeno, médio porte aqui. E numa campanha como essa, você é responsável pela criação, pela roteirização, pela filmagem, pela edição, ou você tem pessoas para te ajudar? Você é tudo? Sim, basicamente. Então, a gente fez... Eu e esse meu colega jornalista, então, a gente trabalhou no roteiro da melhor forma. Então, eu fiz um roteiro primeiro, ele passou para a revisão dele de, né, refinar palavras, etc. E como deveria ser. A gente acabou fazendo, então... Aí depois a gente foi para gravação, né? A gente fez a seleção das pessoas, claro, né? E aí a gente fez a gravação com um contratado externo. Então ele fez a filmagem, etc. Mas era sob nossa direção de cena, né? Como pode dizer. Então... E edição? E edição também. E edição ele fez também. Mas pela falta de... né? Não dá pra gente fazer tudo. Sim. Então ele fez a edição. Então a gente decidiu nessa época fazer 2 vídeos. Um vídeo longo e um vídeo curto. E aí esse vídeo curto ficava mais de anúncio, assim, de Facebook, YouTube e tal, chamando as pessoas pro site. E aí lá no site você vê o vídeo completo, sabe? E foi uma campanha bem interessante. Eles estão ainda até hoje com essa campanha no site, se vocês quiserem ver lá no site da Crest Clean. Fala aí o site. Crest Clean, .co.nz, né? Então, vai estar lá. Ou desculpa, é Crest, na verdade. Crest.co.nz. Porque eles têm dois braços da empresa, né? Então, Crest. Só Crest, simples. Digita Crest no Google, você vai achar. Top, show. E aí, enfim, aí é isso, né? Então isso foi a mais legal. E é o que eu falo, então, o ponto mais importante para quem quer trabalhar com marketing aqui é isso. Ter realmente uma noção dessa diferença regional, sabe? De como as coisas funcionam. E eu sugiro que você está no Brasil, você é de marketing e você já trabalha com isso há um tempo, para você conseguir visualizar isso melhor, tenta pensar no seu bairro. Né? Foca no seu bairro, vê quantas pessoas moram nesse bairro, para você começar a ter uma noção dessa população, o que isso significa. Porque a gente fala 70 mil, 100 mil, 1 milhão, quanto é isso? É difícil você falar, tanto que hoje, se eu pensar, não sei exatamente qual é a dimensão do meu bairro, sabe, lá no Brasil. Mas se você dá uma pesquisada no Google, para você fazer umas comparações, sabe, e começar a tomar noção disso. Isso é bem importante. E aí você pensa, bom, se eu fosse um negócio aqui, uma empresa pequena aqui, que eu tivesse que operar aqui, só com as pessoas que estão aqui, sabe, nesse bairro, o que eu faria? Né? Como eu poderia ajudar esse cara? E aí você vai estar muito mais preparado, eu acho, para você conseguir vir aqui e demonstrar isso, sabe, para as pessoas. Na Nova Zelândia, a gente tem aí pelo menos uns 80% das empresas faturam menos de 1 milhão por ano. Né? São pequenas e médias. Então, assim, a chance é que você vai trabalhar para uma dessas é a chance maior. Né? Você pode, sim, achar um trabalho numa empresa grande, mas é um pouco mais difícil. Né? Não só por ter menos vaga, mas também porque são menos empresas, é uma quantidade muito menor de empresas, né? Então você vai ter uma concorrência adicional ali, né? Você vai ter uma concorrência que todo mundo quer trabalhar naquelas empresas. Você vai acabar concorrendo muito com os kiwis mesmo, né? Que talvez tenha alguma experiência, kiwis mais especializados, né? Especialistas naquela área. Então você vai ter um pouco mais de competição para entrar. Com certeza. Agora, um detalhe é que eu pelo menos acho, toda vez que eu dou uma pesquisada, eu vejo muitas vagas relacionadas a marketing aqui, né? Existe uma demanda alta, porque a gente tem muitas pequenas e médias empresas e que estão ali precisando e tal, e não tem mão de obra suficiente. Então, é um caminho legal a se trilhar aqui, né? Existe oportunidade bastante de mercado porque aqui. É isso, ó. Imagina que tem muita empresa média, pequena e média, e esses caras precisam ganhar dinheiro. Esses caras precisam se mostrar, né? A Nova Zelândia é se não for mais fácil, é um dos mais fáceis de se abrir empresa no mundo. Né? Já foi ranqueado em primeiro lugar. Né? Quando eu abri a minha empresa, eu abri assim, em um dia, no dia seguinte, eu já estava pronto para operar, se eu quisesse, sabe? Assim, nada demais. Todo mundo aqui na Nova Zelândia que tem um visto de residência e tal, né? A pessoa que já é daqui, que pode trabalhar, eu gosto de falar assim que ela já é basicamente um PJ, tá? Ela já é como se fosse um MEI no Brasil. Todo mundo tem esse direito de trabalhar para qualquer um a qualquer momento, fazendo o que quer que seja. Né? Então, você não precisa abrir uma empresa para isso. Então, se você quiser hoje, falar, hoje eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa para esse cara, que eu vou tirar umas fotos para esse cara. Não tem problema. Né?
você vai estar ali tudo certinho, tudo legalizado, tudo certo. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda, né? Então, elas vão precisar de site, elas vão precisar de social media, elas vão precisar de budget, depende, né? Depende da empresa. Cada um vai ter sua necessidade exatamente. específica, Eu né? acho que é importante também a gente, como profissional de marketing, saber orientar essas pessoas. Porque é o que eu falei, muitas delas não têm a menor experiência com marketing. Esses donos de empresa, que eu digo, né? Então, assim, você saber orientar, e orientar significa muitas vezes falar não para uma coisa que ele quer fazer. É complicado, mas é necessário, sabe? Então, assim, muitas vezes um dono de empresa, ele pode falar, não, a gente está aqui, a gente vai fazer esse anúncio no jornal, anúncio na revista, ou sei lá, anúncio na TV, né? Ou anúncio no rádio. E às vezes cabe a você falar, não, não faça. Não é legal. Não faça. Se você for fazer isso, é melhor não fazer nada, sabe? Às vezes é melhor não fazer nada, entende? Porque senão ele gasta esse dinheiro, que é muito importante para ele, né? Principalmente nesse começo de empresa, né? Onde está pequena, média, assim. É muito importante você saber utilizar bem o seu dinheiro, né? Porque ele é um recurso limitado, né? Sim, diferente de uma empresa grande, que aí vai ser assim, a gente tem ali um budget de tantos mil por ano, por mês, use à vontade. Então, fica um pouco mais fácil, né? Então, a empresa que eu tava era assim, era um pouco mais fácil nesse sentido, mas outras empresas que eu já trabalhei não, e as que eu trabalho hoje também não. Então, assim, sempre você tem que saber ponderar, né? Você acha que hoje em dia o mercado aqui, especificamente aqui na Nova Zelândia, né? Ele tá mais voltado para o digital? Ou aqui talvez nem tanto? Como é que você vê isso? Eu diria que aí a gente tem dois pontos, né? Um, que a Nova Zelândia é um país um pouco mais atrasado nisso. Então, existem muitos donos de empresa que ainda não acreditam em digital, não acreditam em web ou até social media, né? Eles não acham que o público deles está ali, ou eles não entendem como aquilo funciona exatamente. Então, nessa mesma perspectiva, eu sei a importância, porque eu trabalho com isso, eu sei a importância do social media, eu sei que as pessoas, apesar de não ser uma coisa que me agrada tanto, muita gente é atraída por isso, muita gente usa isso todos os dias, consome isso todos os santos dias, né? O dono da empresa, ele não trabalha com marketing, ele não vai ter essa visão. Então, ele vai ter um viés dele de falar, bom, eu uso, eu não uso. Eu não uso isso aqui, então não funciona. Isso aqui eu não uso, eu não gosto, não quero fazer, sabe? Então, você como marketing, você tem que ter, né, saber isso, assim, saber separar o que você gosta e o que é necessário fazer, sabe? Então, você tem esse ponto. Esses donos dessas empresas, né, que geralmente começaram, assim, 10, 15, 20 anos atrás, eles não vão ter muito essa noção. Então, cabe a você falar dessa importância, mostrar de preferência com números, né, ou dar alguma substância ali no seu argumento para falar para essa pessoa, né? Mas em geral, eu acho que assim, essa pessoa, esse dono dessa empresa, ele vai estar mais inclinado a fazer anúncio, a fazer outros tipos de mídia assim que batem na porta geralmente. Sim, mídia offline. Volta o outro assunto, né, que a gente estava falando, regionalidade, sabe? Você vai trabalhar com social media, ele fica muito mais difícil para você trabalhar social media localmente, né? Trabalhar social media no âmbito nacional ou global é muito mais fácil. Agora, você trabalhar ali para você atingir só aquelas pessoas, ele começa a ficar um pouco mais difícil, porque você precisa fazer algumas coisas específicas para aquele público, você precisa fazer contatos offline, independente de estar online, você precisa ter ali uma certa presença offline para a pessoa ir te seguir, para você conseguir atrair essa pessoa, né? Então, assim, você precisa ter essa base, né, de offline para você conseguir levar essas pessoas para o online e falar, ó, estamos no online. Mostre para elas que você está no online, sabe? O que é muito importante. Sim. Você ficou nessa empresa, nessa primeira empresa que você entrou como executivo, mas atuou como coordenador, mas você ficou lá há quanto tempo? Fiquei lá 4 anos e meio. E de lá você foi para alguma outra empresa ou você já saiu para abrir a sua? Eu já saí para abrir a minha. Que, na verdade, as coisas aconteceram um pouco por acaso. Eu saí para abrir uma outra empresa de outro negócio que eu tinha na cabeça, uma outra ideia que eu já estava construindo. E aí não estava dando muito certo, tava uma coisa assim meio... Não tava girando do jeito que eu achei que fosse girar. E eu ali gastando todos os meus savings, né? Gastando todas as minhas economias ali para conseguir me sustentar para fazer aquilo acontecer, né? E aí, eventualmente, eu falei, não, pera, isso aqui... Eu não vou conseguir sobreviver com isso por enquanto. Então eu preciso
fazer outra coisa. Mas nesse processo você já tinha pedido demissão da outra empresa? Já. Tá, ok. Já tinha pedido demissão, minha filha estava com 3 meses, 4 meses. Ah, que legal. Corajoso. Foi bem... eu sabia dos riscos, né? E a Nova Zelândia é legal porque ela te dá um pouco dessa segurança. Então, se tudo desse errado, eu ia procurar um emprego, sim, né, em alguma outra coisa e sim. Sabe? Existe demanda bastante, né? Exato. Quem quiser trabalhar, tem emprego. Isso, agora, nem sempre você vai escolher, né? Exatamente. Então, e aí as coisas aconteceram meio que de repente. Algumas pessoas souberam que eu saí do emprego, que eu tava procurando coisas, que eu tava querendo ajudar pessoas, né? E aí, essas pessoas vieram me procurar e falaram, não, a gente precisa de marketing e tal. E aí, um deles, que é o que eu tô até hoje, né? Que eu mencionei semana passada. Seu primeiro cliente. Que é o meu primeiro cliente, que é o Luciano Garcia, da Garcia Contracting. Que eles são uma empresa muito boa, né? Eles trabalham com kiwi fruit na Nova Zelândia, então eles precisavam de alguém de marketing ali para gerenciar tudo, né? Desde social media até o website, até marketing mesmo. Eu falei, vamos começar a fazer isso, né? E aí eu comecei a fazer para eles numa base meio que de consultoria, com um pouco de mão na massa junto, sabe? Então a gente começou a fazer as coisas junto e hoje já estamos aí 1 ano e pouquinho junto, tá sendo bem legal o desenvolvimento que dá pra ver neles, né? Fábio, tá, então vamos falar um pouquinho sobre essa parte da sua abertura da sua empresa, né? Então, você resolveu ali abrir, foi acontecendo dessa forma, né? Você acabou tendo esse primeiro cliente. O que é exatamente a sua empresa? Como é que foi para você abrir o passo a passo mesmo ali para quem tem interesse em abrir uma empresa aqui, por exemplo? Para abrir empresa aqui é muito simples, né? Você vai ter alguns caminhos, tá? Ou você escolhe para abrir uma empresa registrada normal, como uma empresa, uma entidade separada, então uma entidade separada de você, ou você é a pessoa, você mesmo, então você seria um self-employed, que eles falam, tá? Ou você vai ser partners, com 2 pessoas ou 3. Certo. Tá? Então você tem primeiro essa decisão. A partir daí, se você for self-employed, você não precisa fazer basicamente nada, você nem precisa abrir a sua empresa, né? Você já é como eu falei antes, você todos já têm é o direito de... uma entidade que pode trabalhar, né? E se você decidir fazer partner, que é o que eu sou hoje, eu sou partner com a minha esposa, você tem que abrir a empresa, você tem que gerar um número, né, que eles falam NZBN, né, que é um número de business na Nova Zelândia. E aí você gera um novo IRD, né? Então você gera um IRD para aquela empresa. O IRD, para quem não sabe, é tipo CPF, é tipo CPF ou CNPJ, nesse no caso. CNPJ. Então, ele é uma mistura dos dois. O IRD ele funciona tanto como CPF como CNPJ. Né? Ele é basicamente para taxes, né? Então é para isso que ele é usado, para pagar imposto. Então, e se você abrir uma empresa independente também, aí você vai ter que abrir uma empresa um pouco mais formalizada, você vai ter basicamente os mesmos requerimentos, não tem nada assim específico que você precise, é basicamente quem é você, que você está fazendo, qual é, né, a ideia do seu negócio, e ele vai te gerar ali também E é tudo pela internet? Tudo pela internet, o que eu falei, um dia, coisa assim. Eu tive que mandar, no meu caso, eu tive que mandar a cópia do meu passaporte, né, e do visto, para garantir que eu sou residente. A sua empresa que você abriu, por exemplo, foi em qual categoria? Foi consultoria de marketing. Tá. Consultoria de marketing. Né? Porque é justamente isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar as pessoas como fazer marketing, como fazer tal coisa, né? Eu gosto de passar o conhecimento. Acho que isso é importante, né? Nos dias de hoje, enfim, desde sempre, na verdade. Né? É uma coisa que eu me identifico, eu sempre gostei muito, sempre fiz nas empresas que eu vou, sempre que tem alguém ali que eu trabalho, né? Até quando eu trabalhava, eu ensinava muita coisa para as pessoas que trabalhavam comigo, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de aprender, sabe? Elas têm que ter essa oportunidade de aprender coisas e cada pessoa tem uma série de conhecimentos, né, que ela pode ensinar, né, que ela pode passar para outras pessoas. Então, a outra pessoa tendo interesse, havendo a necessidade, por que não, sabe? Então, eu sou mais nessa linha, assim, de pensar no longo prazo, pensar, se eu conseguir motivar essas pessoas e fazer elas entenderem a importância de tal coisa, no longo prazo vai ser mais fácil para mim, sabe? Não faz sentido eu não ensinar, né? Então, é isso que eu gosto, assim, de fazer, né? Basicamente isso. Então, eu entrei nessa parte de consultoria, mas eu ofereço serviços também mais técnicos. Então, se a empresa, de repente, fala, não, eu preciso fazer Google Ads, eu preciso fazer um site, eu preciso fazer Facebook Ads, eu preciso fazer gerenciamento de social media, preciso fazer um evento e não tenho gente para fazer.
Aí pode me chamar que a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito de fazer tudo aí. Sua empresa, você tem funcionários? Eu tenho pessoas que me ajudam, né? Eles não são funcionários full-time ainda, porque não, por enquanto não há essa necessidade, né, de ter um funcionário full-time. Mas eles trabalham mais como freelancers? Mais como... É um freelance quase contratado, assim. Tá. Um freelance... ele entra no regime PJ, né? Que a gente fala no Brasil. Né? Mas são todos parceiros meus, pessoas que eu já conheço. E já trabalho bastante tempo, etc, né? Mas é basicamente isso. E tem muita mão na massa minha também. Então, a gente tá bem no começo, né? Não é uma coisa que... Nossa, tem quanto tempo de empresa? Um ano e pouquinho. E desse tempo, de um ano para cá, assim, fazendo comparativo com o trabalho que você fazia na outra empresa, né? Você acha que tem valido a pena essa sua troca? Tem, por vários motivos, né? Trabalhar por conta própria, eu gosto. Eu acho que é uma experiência que te dá um pouco mais de flexibilidade. E mais que isso, eu gosto da relação com o cliente, porque fica uma relação menos dependente. Né? Quando você é funcionário, principalmente aqui na Nova Zelândia, você, como funcionário, você fica muito tranquilo, porque o seu chefe, ele não pode te demitir assim, né? Que nem no Brasil, por exemplo. Então, você vai ter aqui um pouco mais de tranquilidade, você vai receber o seu salário ali e tal. Né? Isso acaba, com o tempo, fazendo você progredir menos, porque você não vai ter uma motivação para continuar. É difícil, né? Tanto que eu saí da minha empresa justamente por causa disso, porque a partir do primeiro e segundo ano foram excelentes, porque eu crescia, mostrava resultado, fazia isso, fazia aquilo. No terceiro foi reduzindo, no quarto eu já não vi quase crescimento, nem oportunidades de crescimento, sabe? Então, eu falei, pô, né? Eu gosto dessa relação quando você é um externo, um contratado externo, o cliente ele tende a te ouvir mais, porque ele é uma contratação que ele pode cancelar a qualquer momento, né? Ao mesmo tempo, você tem mais força de voz para você falar o que você quer, o que você pensa, porque você está sendo contratado para aquilo, né? É um pouco diferente a relação, é difícil explicar isso, né? Mas parece que há um pouco mais de respeito, sabe? Entre ambas as partes, né? Então, eu gosto muito disso. Fora a flexibilidade, fora que você consegue ver muito mais progresso dependendo do que você... Quando você trabalha por conta, você tem a flexibilidade de fazer o que você quer, quando você quer, para o cliente, né, no caso. Então, assim, pô, eu sei que eu preciso fazer isso, então pego, coloco todas as minhas forças para fazer isso e resolvo. Faço aquilo, resolvo, faço aquilo, resolvo. Você tem menos dependência de times internos. E como é que você tem conquistado clientes aqui? Foram as pessoas que você já tinha contato da outra empresa? Ou como é que você tem... O primeiro eu sei que era um amigo, alguma coisa assim, né? Mas e ele os acabou outros? sendo um conhecido, né? Que foi meio por acaso, mas ele era um conhecido. Mas muito tem sido no boca a boca. As pessoas que eu já trabalhava, eles continuaram. Na verdade, a empresa que eu trabalhava, eu tenho ideia, eles me mantiveram fazendo gerenciamento de Google Ads para eles. Porque eles falam, cara, não tem o que falar, sabe? Você veio aqui, você melhorou muito o resultado disso, então continua. Então, eles foram também um primeiro cliente meu, assim, né? Sim. Nessa parte aí de Google Ads. Mas é muito do boca a boca, eu acho. A Nova Zelândia tem muito disso, de boca a boca, né? Quem é bom, quem faz o quê e tal. E como eu tô muito no começo, então eu ainda não trabalhei muito parte de marketing da minha própria empresa, né? Então a gente vai ver, pô, mas espera aí, isso aqui não tá certo, esse cara aqui não sei o que e tal. Realmente, é falta de tempo, é falta de coisa. Então, assim, entra outras partes, né? Sim. É o meu gerenciamento do meu negócio, de fazer isso crescer. Então, agora a gente tá com os planos maiores já para eu conseguir evoluir mais a minha empresa nesse sentido, né? Maior presença em mídia social, enfim. Mas é engraçado isso, né? Eu tava conversando ontem com uma amiga isso. Quando é pra fazer pros outros, a gente faz rapidinho. Mas quando é pra gente, vai mais devagar a coisa, não sei o que, nossa. É que não é prioridade, né? Bom, pra mim, pelo menos, a prioridade é o meu cliente, né? Não sou eu. Assim, então, se o meu cliente tá ali, ele precisa... Meu cliente precisa disso e eu preciso disso, o primeiro vai ser o meu cliente, não tem dúvidas. Eu acho que isso que acontece em muita empresa, né? Não só, né? Então é a mesma coisa que acontece em outras empresas, não só de marketing. Então, se a pessoa trabalha como, sei lá, uma empresa de uma marcenaria ou qualquer coisa, ele tá focado ali em fazer o trabalho dele, né? Ele não tá focado em marketing, coisa assim, né? Então é basicamente isso.
Total. Muita gente que nos acompanha aqui, por exemplo, é do Brasil, tá querendo vir para cá agora com a questão das fronteiras abertas e tudo, e tem interesse nessa área de marketing especificamente, né? A gente já falou que existem várias oportunidades no mercado, principalmente para pequenas e médias empresas. Qual que seria um salário médio da área de marketing aqui, para que as pessoas tenham noção? É um salário legal? Ele é acima do mínimo? Como é que é na sua experiência? Geralmente o salário dentro do escritório ele vai ser um pouco acima do mínimo, né? Independente da sua área, eu acredito, tá? Mas no marketing eu diria que assim, ele vai girar em torno ali de entrada que eu já vi, né, analista, assim, que a pessoa que saiu da faculdade, vamos colocar assim, né, o primeiro nível do marketing, ele vai ganhar em torno de $40 mil por ano, 45, tá? Que é um pouco acima do salário mínimo, mas não é um salário muito bom, mas é um salário já... Isso é o quê? 26 a hora? 27? Vai ser por aí, se não me engano. Porque no escritório, pelo menos onde eu trabalhei, né, ele era por ano, né? Então não, só para ter uma noção. Eu digo isso até, por exemplo, eu trabalho como coordenadora de marketing comercial aqui, né? E eu nem sei se eu podia falar isso, mas enfim, em português. E o meu salário, ele claro que eu trabalho part-time, mas ele é um salário muito maior do que os outros funcionários daqui. Por conta de ser marketing e por conta de ser coordenadoria de marketing. Então, ele entra como um trabalho qualificado, né? Então, ele, aparentemente, como eu disse, novamente, eu não tenho a vasta experiência aqui, por exemplo, do mercado da Nova Zelândia. Eu trabalho há 1 ano aqui na rádio com isso e não é uma coisa que eu fico pesquisando para futuros empregos em outros lugares, por exemplo. Então, mas o que me dá a entender é que é uma área melhor, assim, para quem está procurando emprego e tal. Marketing é uma área boa que talvez pague um pouco melhor, assim. Eu sou da opinião, que é até né, justamente por isso que eu saí da empresa também, né, de que todo mundo na Nova Zelândia ganha muito parecido, né? Independente da área. Sim, total. Ganha muito, você muito pega parecido. o diretor de uma empresa para o cara que faz tudo ali, é muito semelhante. Exatamente, né? Assim, o cara que ganha 80, 90 mil por ano versus um cara que ganha 100 mil por ano, exato. Sabe? Não faz tanta diferença assim no final das contas. Não faz nenhuma diferença. Às vezes você paga até mais, né? Porque aqui tem os níveis, né, de tax que você paga, né, de imposto. Eu lembro que teve um dos aumentos que eu ganhei que eu acabei tendo redução de salário. Pra você ter ideia, porque eu mudei de faixa de imposto. Daí o imposto. E aí eu subi o meu imposto e eu comecei a ganhar menos. Falei, porra, que bacana esse legal, aumento, né? Legal. Esse foi o melhor aumento da minha vida. Não, eu acho que é uma área legal, sim. Eu acho que tem chance, mas eu acho que o grande ponto aqui é realmente você entender de certinho quem são seus potenciais contratadores, né, contratantes, e saber como você pode ajudá-los a crescer regionalmente ou que seja nacional, mas entender essas nuances, sabe? Saber valorizar muito o budget, entender bem. O brasileiro é bom disso, né? De controle de budget e controle de despesas. Tá, mas aqui eu diria que tem alguns outros pontos complexos também do que no Brasil. No Brasil a coisa acaba sendo um pouco mais barata. Aqui tudo é muito caro, tudo é muito inflacionado, né? Então, assim, qualquer serviço que você vai fazer é muito caro. Qualquer anúncio de jornal que você vai fazer custa 500, 600 dólares, né? Ou na televisão vai custar 100, 200, 300 mil, sabe? Então, assim, as coisas são caras, né? Eu acho que é uma área boa, sim. Só tem que vir com o pé no chão, entenda bastante isso que eu falei sobre a geografia, sobre a demografia, quem são as pessoas, onde estão os grupos étnicos de cada lugar, como você pode atrair, chegar nessas pessoas trabalhando ali regionalmente. Se você conseguir demonstrar isso numa entrevista de emprego, demonstrar que você conhece a Nova Zelândia, que você sabe a diferença da Ilha Norte e da Ilha Sul, você sabe quantas pessoas estão em cada cidade, você sabe mais ou menos, né, a demografia daquele lugar, você com certeza vai se sobressair bastante assim com relação ao resto e você vai mostrar que você tem aquele conhecimento necessário para o marketing. Legal, legal. Qual a dica que você daria além dessa, né? Porque, como você falou, tem muita gente aqui. É natural, você não precisa ser formado, por exemplo, ou ter uma vasta experiência na área de marketing para ser contratado para algo assim. Eu conheço pessoas aqui que são de áreas das mais diversas, fisioterapia, enfim, e atuam no marketing de empresas aqui, enfim.
Eu, por exemplo, eu sou da área de jornalismo, que é uma área mais afim, mas não é especificamente marketing. Mas, claro, eu já trabalhei um pouco com marketing no Brasil, sempre estive ligada de alguma forma ao marketing. Então, eu tenho ainda uma área mais afim, mais similar e alguma experiência, né? Mas para as pessoas que são, talvez, zeradas de experiência mesmo, mas tem interesse, gosta da área e tal, e gostaria de começar a trabalhar com isso aqui, mesmo pessoas que já estão aqui, por exemplo, enfim, e buscando seguir um path e né, trilhar um novo caminho, uma nova trajetória aqui. O que você diria para essas pessoas, assim, dicas legais, não para conquistar o emprego, mas assim, pegou ali, conseguiu um trabalho de marketing. O que você acha? Olha, eu acho que, é o que eu falei, eu acho que é muito importante a questão de entender exatamente as pessoas que você quer, quem você quer, o público que você quer, tá? Muito além de, quando você tá na vaga de emprego, você vai ter um pouco mais de acesso a isso, então você de repente fazer pesquisa, ou você começar, às vezes é uma questão de você colocar uma pergunta adicional no formulário do site, sabe? Quem é você, ou sei lá, como você descobriu a gente, sabe? Coisa desse tipo, né? Para você conseguir entender exatamente onde está o seu público, porque marketing é isso, é você mirar e acertar, né? Dar o tiro e acertar. Então, você tem que saber mirar antes. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, você saber para onde você vai mirar, né? Então, isso é uma grande coisa que é muito importante. Tá? Além disso, eu diria que o controle de budget também é importante e eu diria que eu acho que a questão de social media ela é muito importante, mas ela tem que ser bem trabalhada, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa mais profissional. O problema do social media é que se você não faz direito, não faz com uma recorrência, você não vai ter o resultado, então você tem que ter uma constância, tem que ter constância ali sempre. Em tudo que você fizer, o que eu já falo assim, saber tudo que você fizer tá de marketing, né? em geral, faça com constância e com qualidade, sabe? Mantenha essa constância. Não adianta você pegar e falar, bom, vou fazer um anúncio no jornal hoje e depois daqui 6 meses eu faço outro. Não vai adiantar, sabe? Se você identificou que o jornal é a mídia que você tem que ir, então faça um plano e faça recorrência. Faça recorrência ali toda semana, cada 15 dias, mas faça uma recorrência. Se você identificou que Google Ads é o seu lugar, porque você tem muita gente pesquisando sobre você, faça Google Ads, faça com recorrência. Então, assim, você consegue definir essa recorrência sabendo seu budget. Sim. Se você tem um budget de $100 mil, você sabe quanto você tem que diluir ali para fazer certas coisas. Então, e aí você monta ali o seu marketing mix, né, de coisas que você acha que tem que ser. Bom, eu acho que tem que ser o jornal, tem que ser aquela revista de nicho, por exemplo. Então, às vezes tem uma revista de um nicho específico, que nem eu sei que muitos trabalhadores, né, de construção e tal, eles têm algumas revistas específicas de trade, coisa assim, né? Às vezes vale a pena você colocar alguma coisa nessa revista, mas faça com constância. Então, seja constante, tenha um controle do seu budget e entenda o que você está fazendo. Não faça por fazer, sabe? Faça pensando no espectro total, assim, da coisa, como a coisa vai funcionar e tenha uma boa base, uma base sólida. Uma base sólida que eu digo assim, tenha um bom canal de atendimento, tenha um site interessante, onde, né, as coisas funcionam, não é um site que quebra, não é um site feio, né? Uma coisa assim. Se você não é de site ou não, a empresa que você trabalha não está muito no digital, tenha pelo menos um cartão de visita interessante, sabe? Tenha um folder, alguma coisa assim, um catálogo de produtos, de repente, sabe? Então, depende muito da empresa que você está, né? Mas tenha essa constância e tenha esse zelo, sabe? Pelo marketing. Não faça coisa só uma vez, sem pensar, sem muito planejamento. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, do marketing. Eu acho que é esse, assim, essa é a chave. Legal. De fazer a coisa dar certo. Até porque uma coisa alavanca a outra. Né? Então, assim, se você faz bem o jornal, uma outra coisa que você vai fazer vai ser bem. Então, o conjunto das coisas vai fazer aquilo dar certo. Bacana, bacana. Fábio, seus projetos agora para o futuro, né? Então, você está aqui há 1 ano e pouquinho com a sua nova empresa. No total, na Nova Zelândia, você está há quanto tempo aqui? 6 anos. 6 anos na Nova Zelândia, já é residente. Fala um pouquinho sobre seus planos daqui para frente agora. É uma ótima pergunta, né? A gente está indo para o Brasil agora, né? Semana que vem a gente vai para o Brasil, vai ficar um tempinho lá, porque a Lisa ainda não conheceu os avós, né? Então a gente vai ficar lá um tempo para ela conseguir. Como eu posso trabalhar de casa, então eu também vou continuar mantendo isso. Você vai manter a empresa de lá, então? Eu vou conseguir manter a empresa de lá. Já fiz os meus movimentos específicos para isso acontecer, então já tenho canal de atendimento, etc. Né?
E eu vou com certeza continuar fomentando a minha empresa para ver se eu consigo pegar um pouco mais de cliente e ajudar mais aqui a Nova Zelândia também. Mas você volta para cá? Eu devo voltar, claro. Eu imagino que sim, né? A gente está numa posição que é difícil a gente dizer, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer quando a gente chegar lá, por causa dessa relação, né, da Liz com os avós e tal. Então a gente está num impasse meio familiar, assim, de tipo, pô, o que vai acontecer, sabe? Será que a gente consegue? Será que vale a pena? Será que não vale? Tem a questão da criação da Liz também, assim, a gente, pô, a gente vai ficar lá, a gente vai ter que criar a Liz lá. Será que a gente quer criar a Liz no Brasil? A gente vai criar ela aqui? Sim. Só que aí, se você vai criar aqui, vai ser longe dos avós, longe da família, não sei, sabe? Então tem essa, mas a gente pretende sim voltar, não sei, não tenho motivos para não voltar, sabe? Eu acho que tem bastante motivo para voltar, né? Então é só uma questão, assim, de ajustar isso. Que eu tava falando, com a residência, querida, tudo fica mais fácil, né? Vamos decidir, vamos ver aí. E você, com a empresa que você pode trabalhar também de qualquer lugar do mundo, também facilita bastante. Sim, com certeza. Falando nisso, falando na sua empresa, divulgar ela também para o pessoal, se tiver, por exemplo, alguém aqui que queira o seu serviço. Isso, se você tem, então, uma empresa aí na Nova Zelândia, começando agora, ou se você tem uma pequena ou uma média empresa, você tá com alguma dúvida de marketing, qualquer problema aí de marketing, pode mandar um e-mail, ligar, qualquer coisa assim que a gente conversa, eu te dou alguma guia, tento te passar um norte, né? O nome da minha empresa então é F2F Digital, então F2F Digital.co.nz, né? É o nosso site. Te encontra também nas mídias sociais? Você me encontra lá no Instagram, no Facebook, até no LinkedIn, se não me engano. E é isso, não, se quiser também me adicionar no LinkedIn, pode adicionar, Fábio Spiandorello, e a gente conversa lá. E é isso, eu tô aqui para ajudar, tá? E daí a pessoa entra em contato com você para ter uma consultoria, como é que funciona? Claro, pode entrar em contato comigo, a gente pode... Eu gosto de conversar primeiro, sem compromisso, sabe? Eu acho que tem que ser isso, porque eu gosto de visualizar a empresa, entender o que a empresa faz, em que pé que a empresa está hoje, né? Em que pé que ele quer chegar. Então a gente tem que ter muito essa visão de longo prazo no marketing, isso é muito importante. A menos, é claro, que você fala, não, Fábio, eu já sei o que eu quero, eu só quero fazer isso. Então tá bom, você me fala que a gente só faz isso, sabe? Mas eu gosto de conversar primeiro. Então primeiro a gente vai provavelmente bater um papo e a gente vai ver em que linha que a gente vai. Se eu ver que a pessoa ou que a empresa não precisa ali do marketing estratégico, de uma coisa muito complexa, vamos fazer só esse trabalho aqui, acho que já resolve para você, vai ficar um custo melhor para você e pra gente, e a gente vai assim, sabe? Tá muito bem. F2F Digital. Isso. Entra aí em contato com o Fábio se você quiser aí uma consultoria de marketing para poder elevar o nível da sua empresa e tudo, começar, né, a realmente divulgar seu trabalho, por exemplo, aqui na Nova Zelândia. E ele vai te ajudar com certeza. Fábio, considerações finais? Tem algo que a gente não tratou aqui que você queria falar antes da gente encerrar? Acho que não, acho que foi tudo falado. Eu espero ver mais profissionais de marketing aqui na Nova Zelândia, ver um marketing um pouco mais profissional, né? No sentido de, boas ideias, no sentido de usar as mídias certas para fazer as coisas. Eu vejo muita gente usando mídia errada, sabe? Gastando muito dinheiro. Eu não gosto de ver dinheiro jogado fora, né? Quem gosta? Pois é, mas acontece muito. Mas acontece, né? Então, ninguém gosta, assim, mas acontece. É um negócio que acontece e alguém tem que falar para essas pessoas, olha, para de fazer isso, faça isso, sabe? É um uso muito melhor do seu dinheiro. Então, eu acho que é meio por aí, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Boa sorte para quem quiser vir para cá, tá pensando em vir para cá trabalhar com marketing. Se quiser também pode mandar mensagem, estamos aí, posso tirar dúvidas e etc. E é isso, né? Eu acho que boa sorte e pode ver que tá bom. Pode ver que tá bom. E muito boa sorte para você com a sua empresa, que é nova, um ano e pouco ainda está em crescimento aí, né? Muito boa sorte para suas decisões, sua viagem aí de retorno para o Brasil. Que Deus abençoe e muito sucesso. Estaremos sempre aqui, qualquer coisa, às ordens. Receber aqui de novo. E é isso aí. Se quiser fazer uma parte 3, a gente faz. A gente faz. De repente, a sua experiência lá do Brasil, como é que foi? Trabalhar de longe, quais são as novas... Vamos ter uma parte 3 no futuro, então. Tá combinado. Muito obrigada. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia. Um beijo grande pra você. Tchau, tchau. Foi.